Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Professor, quando acabou a primeira aula, eu nem sei se foi que acabou, se foi a minha internet, porque eu só consegui voltar agora. Eu acho que coincidiu a hora de cair a sua internet com o fim aqui da primeira parte. Que eu termino rapidinho para Porque... não cair, para não cortar a minha fala, né? Aí eu, E aí eu termino rapidinho. Bom, então a gente estava falando aqui da democracia de Atenas, né? Eu estava falando sobre o conceito, a ideia de cidadania dos atenienses, né? Então, o cidadão ateniense, ele não era, né, qualquer pessoa. Então, o cidadão ateniense era homem, né? Tinha que ser homem, tinha que ter mais de 21 anos, e não bastava só isso, né? Não deu tempo de falar na primeira parte. Vamos acrescentar mais o detalhe, que era o seguinte: para ser cidadão ateniense era necessário que esse homem maior de 21 anos fosse filho de pai e mãe atenienses. Se ele fosse filho só de pai ateniense, por exemplo, a mãe fosse de Esparta, não era cidadão de Atenas, né? Então ele precisava ter ali a ascendência completa, né, do pai e da mãe, sendo também da cidade de Atenas. Então havia uma série de requisitos para que uma pessoa pudesse ser cidadã, para que um homem, né, pudesse ser cidadão em Atenas. Então mulheres, escravos, crianças, adolescentes não chegavam a ser cidadãos, nem os estrangeiros. Geralmente os estrangeiros eram escravizados, né, pelos atenienses. Vocês sabem que tudo isso tem a ver com a questão do próprio modo de vida, né? Os atenienses não valorizavam o trabalho braçal, né? Então eles deixavam isso a cargo dos escravos, e eles entendiam que a forma melhor, né, de vida seria aquela em que eles estavam lá discutindo, né, o futuro da sua cidade, né? Conversando, dialogando, desenvolvendo a filosofia e a política, entre outras questões. Então, isso fazia parte, né, do modo de vida deles, mas não eram todos os cidadãos de Atenas, não eram todas as pessoas de Atenas que desfrutavam desse modo de vida. Os historiadores, né, que pesquisam sobre Atenas desde a antiguidade, dizem que na época áurea da democracia de Atenas, houve cerca de 400 mil habitantes na cidade de Atenas. E desses 400 mil, no máximo, 10% da população entrava nesse conceito de cidadania. Então, o máximo que deve ter havido de cidadãos nessa democracia de Atenas chegou perto de 40, no máximo ali 40, 50 mil pessoas, se muito, né? Então, alguns críticos, inclusive, dizem, mas isso não é democracia, isso no máximo era uma oligarquia. Mas é inevitável dizer, né, que no caso de Atenas, né, da democracia de Atenas, tivemos a partir daí as bases para o modelo de democracia que conhecemos hoje. Claro que é outro modelo completamente diferente, né? O modelo grego era o direto e o nosso é o modelo indireto, é o modelo representativo, né? Então há uma diferença grande aí entre as duas espécies de democracia, a antiga e a moderna. Mas as bases da nossa democracia vieram mesmo do modelo de Atenas, né? Então, aqui, né, esse modelo da democracia de Atenas se baseava na ideia de cidadania e nessa ideia que era muito mais excludente do que inclusiva, certo? Essa era a base aí do modelo ateniense. Boa noite, Leandro. Bom, daí a gente vai extraindo, né, outras informações importantes também sobre como funcionava a democracia, ainda bem, como funcionava a democracia em Atenas, certo? Bom, os atenienses, então, eles exerciam esse modelo de democracia que chamamos de democracia direta. Diferentemente do nosso modelo, em que hoje a gente escolhe os representantes, né, para exercer o poder em nosso nome, naquela época eram os próprios cidadãos que exerciam o poder. Por isso que se coloca a ideia de democracia direta. Então era o próprio povo, né, no caso aqui eram os próprios cidadãos que exerciam o poder em Atenas. Essa democracia, ela era baseada em três pilares fundamentais, né? Em três pontos fundamentais,
três conceitos, né, que eram esses aí: isonomia, isotimia e isogoria. Desses três aí, só um, né, que a gente conhece bem, porque até hoje a gente ainda usa essa palavra, isonomia, né? A ideia é basicamente a mesma, né? Mas os outros dois conceitos foram fundamentais para Atenas, né, para a democracia de Atenas, mas hoje eles acabaram sendo superados, já que a nossa forma de democracia atual é diferente, é a indireta, é a representativa, né? Nós não exercemos o poder diretamente, nós delegamos esse poder hoje para os nossos representantes. Então vamos ver o que é que significavam esses três conceitos: a isonomia, a isotimia e a isogoria. Começando pela isonomia. Quando se fala em isonomia, fala-se mesmo da ideia de igualdade de todos perante a lei, certo? No caso deles, a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de grau, classe ou riqueza. Então, independentemente da questão da renda, né, da origem familiar, né, ou da classe social, todos deveriam ser tratados de maneira igual, né? Então, essa era a ideia da isonomia. E até hoje é uma ideia, né, basicamente igual no nosso direito, né, moderno, da igualdade de todos perante a lei. Mas claro que hoje nós já superamos também a ideia da isonomia, porque já sabemos que a igualdade de todos perante a lei não é suficiente para garantir a igualdade de todos de fato e de direito, né? Mas esse conceito vem lá da antiga Grécia, de Atenas, né, da antiga cidade-estado de Atenas, da igualdade de todos perante a lei. E esse conceito foi o que permaneceu, né, o que permanece até hoje, né? Desses três, é o conceito que ficou aí como legado principal da democracia de Atenas. Outro conceito fundamental para o modelo, né, para a gente entender o modelo da democracia ateniense, é o da isotimia. E o que quer dizer a isotimia? A isotimia trata da organização democrática, né, da Grécia, de Atenas especificamente, em que dava-se livre acesso às funções públicas, independentemente da origem social, da origem familiar, né, e da questão financeira dos cidadãos. Então, a isotimia diz respeito, ou dizia respeito, à igualdade de acesso às funções públicas, certo? Igualdade de acesso às funções públicas. Depois na sequência eu vou explicar como é que se chegava a isso, porque quando se fala em igualdade de acesso à função pública, essa ideia a gente tem também hoje, né, mais ou menos, só que ela mudou, né, no caso atual, em relação ao modelo de Atenas, porque em Atenas não havia concurso público, né? Então já eu digo para vocês como é que as pessoas chegavam, como é que os cidadãos de Atenas chegavam a uma função pública. Não era por concurso, é porque concurso foi uma invenção dos chineses, não foi uma invenção dos gregos. Então, a ideia de concurso público que a gente tem hoje, né, ela deriva lá da visão mais antiga dos chineses e não dos gregos. Mas aqui já havia essa ideia, né, de igualdade de acesso às funções públicas por parte dos atenienses. O terceiro conceito, né, era o conceito de isogoria, que o Paulo Bonavides coloca como isagoria também. Mas seria isogoria. O isogoria seria, né, a isogoria seria a igualdade no direito de palavra, certo? A igualdade no direito de palavra, que vai ser fundamental para o exercício da democracia direta, porque todos os cidadãos tinham o direito de fala, tinham o direito de expressar a sua opinião lá, né, nos momentos em que os cidadãos estavam reunidos. Então, a isogoria dizia respeito ao direito de igualdade de fala, igualdade no acesso ali, né, para a palavra, certo? Então, todos tinham direito de fala, todos tinham direito de exercer o direito de falar, de palavra, certo? Essa ideia também veio para os dias de hoje, mas não da maneira que a gente vai ver que ocorria lá em Atenas, né? Então, como desses três, realmente, o conceito que fica, né, para a modernidade é a isonomia, isotimia e isogoria ainda existem, ainda, né, alguns resquícios, mas não da maneira que os atenienses desenvolveram, já que o modelo deles
era o da democracia direta, certo? Dito isso, então, a gente vai ver agora como funcionavam as instituições da democracia de Atenas. E lá, em Atenas, nessa época, havia 3 instituições básicas: a Assembleia, o Conselho e as Cortes. A partir daí, né, vocês vão ver que surgem, né, os embriões do que a gente chama hoje dos 3 poderes, né, porque isso vai ficar bem claro aí quando a gente observar quais eram as funções, né, e como funcionavam cada uma dessas instituições. Certo? Então, começando pela Assembleia. A Assembleia era o órgão, né, em que os atenienses decidiam, né, as principais questões da cidade. E ele era, né, o órgão em que todos os cidadãos podiam exercer a chamada isogoria, ou seja, na Assembleia todos tinham direito à palavra. Essa Assembleia, ela se reunia em praça pública, a chamada Ágora. Então, era na Ágora em que os cidadãos se reuniam para poder decidir as questões principais da cidade, né? Como, por exemplo, aprovar leis mesmo, né? Aprovar determinações ali que atingissem toda a população da cidade de Atenas. E era nessa Assembleia que todos os cidadãos podiam exercer a palavra. Só que, claro, né, se numa sala de aula, mesmo que aqui virtual, né, com, nesse momento, 18 pessoas, né, contando comigo 19. Então, se temos aqui 19 pessoas, é preciso manter uma certa ordem, né, para que nenhum atropele o outro na hora de falar. Imagina você ter lá 40 mil pessoas reunidas numa praça, né? Viraria o maior caos se não houvesse uma certa ordem. Então, ali havia também uma certa ordem e algumas pessoas se destacavam em relação às outras para poder falar um pouco mais. E esses eram chamados de demagogos. Olha de novo a questão lá do Aristóteles, né? E aí não era a pessoa que mentia mais que ia falar, era a pessoa que tinha o melhor poder de oratória, enfim, né? A pessoa que falava melhor, que podia expressar melhor ali os interesses e as opiniões de um certo grupo de pessoas. Não era um partido político, porque não havia partido político, né? Então eram coalizões, né, que eram montadas ali em determinado momento e havia uma pessoa que falava melhor e ali falava em nome de outras. Então havia uma certa organização, não era todo mundo que ia falar ao mesmo tempo, né? Mas era possível, sim, abria-se a possibilidade aqui de que todos os cidadãos pudessem usar a sua palavra, né, na Assembleia. E aí a Assembleia se aproxima muito do que hoje a gente conhece como poder legislativo, né, já que na Assembleia havia essa, né, quantidade maior aí de pessoas, né, participando dessas funções, e era na Assembleia em que se aprovavam as principais decisões, as leis, né, que seriam aplicadas à cidade-estado de Atenas, certo? Então, a Assembleia era esse órgão que hoje seria semelhante ao que a gente pode chamar de poder legislativo, certo? O segundo órgão aqui, a segunda instituição, era o Conselho. No Conselho, nem todos os cidadãos participavam, né? Havia uma restrição que era colocada em que cerca de 500 pessoas podiam participar, né? 500 cidadãos faziam parte do chamado Conselho. O Conselho era o órgão responsável aqui, era a instituição responsável pela administração da cidade. Então, tudo que era, né, questão administrativa, burocrática, passava pelo Conselho. Era como se fosse a prefeitura, né? Então, seria ali, mal comparando, o poder executivo, né? Então, seria como se fosse a prefeitura de Atenas. E essa prefeitura tinha lá 500 pessoas que exerciam esse cargo. Só que não tinha um prefeito, né? Eram 500 que exerciam como se fossem, eram 500 conselheiros, que eram ao mesmo tempo prefeitos e servidores, né? Se a gente fosse trazer para os dias atuais. Então, o conselho era o órgão responsável pela administração da cidade. E havia uma escolha, né, desses membros, né, que entrava aí na questão da isotimia, né, do acesso às funções públicas. Então, quem podia ser conselheiro, né? Quem podia chegar ao conselho? Como é que se chegava até lá? Era por concurso? Disse agora há pouco. Não. Né? Os gregos não tinham ainda a cultura do concurso público. Então, como é que eles conseguiam escolher os representantes aí do conselho? Era por meio de sorteio, né? Usando aquele ditado que até hoje existe, né? A sorte está lançada, né? Os deuses aqui vão lançar a sorte
e quem foi escolhido no sorteio é que vai ser o conselheiro, né? Então, era assim que se escolhiam os conselheiros, era assim que se escolhia os membros do conselho, por meio de sorteio, né? Havia um tempo de mandato determinado, né? Então não era um cargo vitalício. Esse tempo variou, porque estamos falando aqui de 400 anos de história, né? Então variava esse tempo ao longo da história, mas sempre os representantes aqui, né, os conselheiros, eram escolhidos por meio de sorteio. Não havia eleições ainda, né, democráticas, não havia concurso público, então a forma que eles escolheram foi o sorteio. Por isso que não tem isotimia hoje, né? Porque a isotimia do jeito dos gregos, porque hoje não tem sorteio para escolher essa forma, né? Se podia haver candidatos ao sorteio, certamente que sim, né? Certamente que algumas pessoas se destacavam, se voluntariavam para ser conselheiros, né? Mas a ideia aqui era que fosse tudo pela aleatoriedade, certo? Que os deuses escolhessem. E aí, se eram os deuses que escolhiam, o ideal era que a pessoa não fosse voluntária, né? De que realmente se deixasse ali que os deuses escolhessem entre os cidadãos aqueles que seriam os 500 escolhidos, né? Mas se houve alguém voluntário, certamente que sim, né? Certamente que sim. O voluntarismo faz parte aí da natureza humana, né? Mas o ideal era que fosse dessa maneira. Se era um serviço obrigatório, se ele era escolhido, tinha que exercer o cargo lá de conselheiro, né? Então, aí não era uma questão de obrigatoriedade pela lei, mas de submissão à vontade dos deuses. Né? Porque aqui, diferentemente dos hebreus, os gregos eram politeístas, então eles acreditavam nos mitos e nas questões dos deuses. Então aqui não era uma questão da lei. A lei obriga que você seja, não é como o serviço militar hoje, né, que é obrigatório pela lei. Não, era pela questão da submissão aos deuses, né? Então, se os deuses escolheram aquelas pessoas, então elas terão que seguir aquele desígnio, né? Aquele destino. Então, era mais por esse motivo, né? Que eles iam exercer o cargo e não pela questão da imposição de uma lei específica. Já no terceiro caso, né? Já na terceira instituição das cortes, aí nós temos um órgão que não era exercido sempre, né? As cortes, elas eram o poder judiciário, né? Então elas tinham esse poder sendo exercido quando fosse necessário, certo? Então, quando havia um crime e havia a necessidade de julgamento de uma pessoa, então ia-se construir, né? Ia-se convocar os cidadãos para que fosse escolhida ali a composição da corte. E a corte era um júri popular, sempre era, né? Um júri popular, e aí havia a escolha dos jurados, né, que eram ao mesmo tempo jurados e juízes. Esse número de jurados e de juízes, ele varia, né? Ele variou aí ao longo da história da democracia ateniense. Era um número reduzido, claro, não eram 500 pessoas, então era um júri que variava, né, o número de pessoas, e a escolha dos jurados também era feita da mesma maneira que a escolha do conselho, por sorteio. Então, os membros da corte eram escolhidos por sorteio. Então, até naquele caso lá clássico do julgamento do Sócrates, houve também o sorteio, a escolha, né, a convocação da corte, o sorteio dos indicados e depois o julgamento deles. E a decisão deles, claro, era soberana. Então, nas cortes, tínhamos essa composição e eles exerciam, mesmo que de maneira primitiva, o que chamamos hoje de poder judiciário. Então, as bases da democracia de Atenas vieram por meio desses aspectos, né? Primeiro, da fundamentação filosófica de Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente esses três, do conceito de cidadania, que era um conceito excludente, não inclusivo, como é hoje, da democracia, que era direta, né, em que os próprios cidadãos exerciam o poder, com essas três características, isonomia, isotimia e isogoria. Das três, só a isonomia permanece, né, praticamente igual ao que tínhamos lá hoje. E essas três instituições em que realmente esses ideais puderam ser concretizados naquele período ali de 4 séculos, né, da chamada democracia de Péricles, até, né, o final desse período, 4 séculos depois, com a Assembleia, o Conselho e as Cortes. A Assembleia parecida, né, de uma maneira primitiva ainda, com o que chamamos hoje de poder legislativo, o Conselho, com o que hoje podemos chamar de executivo, e as Cortes, de maneira primitiva, com aquilo que chamamos hoje de poder judiciário, certo?
Alguma dúvida até aqui? Ok, tudo certo. Então vamos seguir. Bom, temos aí outra influência, né, histórica do constitucionalismo antigo, que vai ser a civilização romana. Quando se fala em Roma, né, quando se fala na Roma antiga, a gente inevitavelmente associa Roma ao Império Romano, né, que é o que aparece nos filmes, é o que aparece nas séries, né, é o que aparece na história que mais nos deixa entusiasmados. Mas aqui, né, os ideais do constitucionalismo, logicamente, não vão aparecer no Império Romano. Eles vão aparecer numa fase anterior ao Império Romano, que é a chamada fase republicana. Quando se estuda a história de Roma, né, de Roma antiga, nós vamos ter 3 fases, né, especificamente ali na história da civilização romana. A fase inicial, né, da cidade-estado de Roma, em que você tem ali, né, o início da construção da civilização, em que você tem uma pequena monarquia, né, mas nem chegaria a ser uma monarquia institucionalizada, né? Você tem depois, já numa fase em que Roma começa a sua expansão, né, e deixa de ser uma pequena cidade-estado para ser uma cidade maior, já conquistando territórios. Aí nós temos a segunda fase, que é a republicana, e a terceira fase, a mais conhecida, né, que durou mais tempo, que é a fase do Império, né? Mas nessa história de Roma toda, né, nós só vamos encontrar os ideais do constitucionalismo nessa fase que foi breve, né, durou alguns séculos, só 3, 4 séculos no máximo, que foi a fase republicana, né, que ela vai ali mais ou menos do século 4 a.C. até mais ou menos 27 a.C., né? Então, na fase republicana, a gente vai encontrar em Roma os ideais do constitucionalismo. De alguma forma, por influência, mesmo que indireta ainda dos gregos, né? Há algumas coisas que os romanos na fase republicana usam que são parecidas, né? Que tem até alguma influência dos gregos de Atenas, mas eles vão construir também o seu próprio modo, né? A sua própria forma de governo e o seu próprio modelo político e social, né? Algumas mudanças vão ser observadas aqui quando a gente estuda a fase republicana de Roma, né, em comparação com o modelo que acabamos de ver de Atenas, certo? Primeiro porque os romanos, eles tinham um conceito ampliado de cidadania. Não chega a ser igual ao nosso de hoje, né? Mas eles tinham uma visão diferente sobre a cidadania. Principalmente quando Roma começa a expandir o seu território. Diferentemente dos atenienses, que tinham aquela visão mais restrita, né, de que cidadão só podia ser a pessoa nascida e criada, né, em Atenas, filho de pai e mãe atenienses, os romanos não tinham essa visão. Eles tinham uma visão mais ampla, que dizia respeito ao seguinte: cidadão, logicamente, podia ser o homem romano, né, nascido em Roma, filho de pai e mãe romanos. Mas à medida que Roma vai expandindo o seu território, vai havendo a necessidade de também incorporar ao seu território essas novas cidades e esses novos povos conquistados. Diferentemente de Atenas, que tinha a noção ali de que todo estrangeiro deveria ser escravizado, os romanos tinham uma visão diferente. Por quê? Porque Roma era uma cidade relativamente pequena e não tinha população suficiente para fazer uma conquista gigantesca, como teve ali do continente europeu praticamente todo, né? De pedaços da Ásia, do norte da África, né? Quando chegou lá no seu auge, no Império Romano. Então, como é que os romanos chegaram a isso? De uma maneira muito interessante. À medida que eles iam conquistando as cidades, eles iam propondo para os povos conquistados 2 opções. Uma, eles podem se adequar, né? Eles aceitam ser conquistados pelos romanos, e eles aceitam se submeter ao modelo romano de vida, sociedade, né, de política e até as leis próprias dos romanos, ou seja, eles seriam incorporados à cultura romana. E se eles aceitassem essa primeira opção,
eles iam ser vistos também como cidadãos. Então, era uma forma de garantir, né, que aquele território não seria perdido por alguma insurreição, né, por alguma revolta da população conquistada. Então, eles davam direitos também para a população conquistada. Mas era uma opção, né? Se eles aceitassem se submeter ao governo central de Roma, essa regalia seria dada, né? Mas havia outra opção, que era resistir, né? Se os povos conquistados resistissem, então eles seriam dominados e seriam escravizados. Então, Roma tinha uma visão um pouco diferente de Atenas, mas tinha também essa questão da escravidão presente, né? Mas não era em todo caso, porque eles davam essa oportunidade para que os povos conquistados pudessem ser inseridos na sociedade deles, certo? Então, isso acabava dando para mais pessoas o direito de cidadania. Só que as diferenças paravam por aí, né? Porque cidadão aqui também só podia ser homem, mulheres, crianças não podiam ser, né? Cidadãos. Os estrangeiros, se fossem escravos, logicamente também não eram considerados cidadãos. E os estrangeiros dos povos bárbaros, né, das outras comunidades que ainda não tinham sido dominadas por Roma, que estavam fora das fronteiras de Roma, também não eram cidadãos, logicamente, né, porque pertenciam a outras comunidades e outras civilizações. Então, o contexto aqui era esse. O contexto de cidadania também, né, romanos e os cidadãos com mais de 21 anos, a ideia era parecida aqui também, quanto à questão da idade, né? Outra questão importante aqui, né, é que o governo da República Romana era baseado na aristocracia. Então, não era uma democracia, era uma aristocracia. Era um governo de poucos, né? E em Roma havia muito forte a questão familiar, né? Havia as famílias que foram ali as fundadoras, né, da cidade-estado de Roma, e eram as famílias mais influentes que também tinham, né, mais renda, e nessa época ter renda era ter terras, né, e ter escravos. Então, além, claro, de ter outros bens. Então, os donos de terras e os donos de escravos, quanto mais terras houvesse, mais escravos, então eles eram mais fortes financeiramente, né, e eram, portanto, mais influentes. Então, aqui, a base desse governo era a aristocracia ou oligarquia, né? E nessa época, então, houve o início da expansão territorial. Então, eram algumas famílias que dominavam o governo. Não eram todos que podiam chegar lá, né? Ah, você tem o direito à cidadania, ok. Mas todo cidadão pode chegar ao poder como em Atenas? Era democracia direta? Não. Nem democracia era, né? Então, era uma aristocracia, na verdade, né, em que algumas famílias dominavam o governo. Só que essas famílias, nessa época, tinham uma certa abertura para permitir alguns direitos básicos para os cidadãos. Essa era a questão, né? Então, mesmo sem uma democracia, mas havia aqui uma noção de que era possível, né, ter limites para os poderes e, por outro lado, houve uma pequena abertura para que os cidadãos tivessem seus direitos básicos garantidos. De que maneira isso acontecia, né? Por meio das instituições. Da mesma forma que em Atenas, em Roma, na fase republicana, houve instituições que garantiram que esse modelo pudesse, de um lado, estabelecer limites para os governantes e, por outro lado, estabelecer alguns direitos, mesmo que básicos, para os cidadãos romanos. Então, vamos ver quais eram essas instituições e quais eram as funções de cada uma delas. A gente viu agora que em Atenas havia 3 instituições. Na fase republicana de Roma, havia 4, né? Então, havia uma instituição a mais. E aí a gente vai associar essa instituição, né? Vamos ver que instituição era essa e onde ela vai se encaixar nessa divisão de poderes, né? Então, eram 4 instituições: as assembleias, os cônsules, o senado e os pretores. Essas eram as 4 instituições básicas da República Romana. E observem que tem uma instituição aí que aparece que tem um nome comum, que a gente conhece: Senado, né? Mas será que os senadores romanos
eram iguais em funções e poderes aos senadores brasileiros de hoje? A gente vai ver que não. E é preciso ter atenção a isso, tá? Então, o Senado romano, né, o nome é o mesmo, né, que temos hoje, mas a função dos senadores romanos é diferente, ou era diferente, das funções que os senadores de hoje possuem, certo? Isso vai ficar mais claro quando eu explicar agora essas funções, certo? Então, começando aí pela ordem, primeiro havia as assembleias, certo? Era nas assembleias que havia uma representação mais próxima do que era uma democracia, certo? Então, era nas assembleias que os cidadãos romanos estavam ali realmente representados, certo? Então, os representantes, né, da Assembleia eram das principais famílias dos cidadãos. Então, os cidadãos tinham lá suas famílias e indicavam, né, uma pessoa da sua família para ser aí, pelo menos uma pessoa, para compor essa Assembleia. Então, as Assembleias eram compostas pelas principais famílias dos cidadãos romanos. Não era todo mundo que chegava lá, mas eram os principais ali, né, os representantes das principais famílias. Ainda não eram as famílias mais influentes, né? Nas assembleias a gente encontrava famílias influentes, mas ainda não eram as mais ricas, porque as mais influentes ficariam com o Senado, né? Geralmente aí eram representantes das famílias mais influentes, mais jovens, né? Não era o filho primogênito, era geralmente o filho mais jovem, né? Então, eram famílias que não tinham tanto poder, tanta influência, que entravam aí nas assembleias. E quais eram as funções básicas da Assembleia? Bom, a Assembleia tinha como função básica, além, claro, de aprovar leis, né? Mas tinha a função de julgar magistrados. E aí um detalhe, né? Que até hoje existe isso na Itália, né? Que é a principal herdeira aí do Império, do modelo romano, né? O magistrado aqui no Brasil, a gente associa a figura do magistrado à figura do juiz, né? Na Itália e na Roma antiga, não. Magistrado tanto pode ser o juiz quanto o promotor, geralmente são pessoas que são representantes da justiça, certo? Então, qualquer pessoa que fosse ali representante da justiça era considerado magistrado. Então, o julgamento de magistrados, né, se eles cometessem crimes ou irregularidades, era feito pela Assembleia. Outra função da Assembleia era a decisão sobre a pena de morte. Então, em crimes em que houvesse, né, a pena de morte, em situações em que houvesse a necessidade de aplicação da pena de morte, então, esse julgamento era função da Assembleia. Além disso, né, outras funções aí, da Assembleia eram, por exemplo, a confirmação e a ratificação de alianças. Roma, né, já começava aí sua expansão territorial e, às vezes, para declarar uma guerra ou para, né, garantir a paz, era necessário entrar em contato com outras civilizações e fazer acordos de paz ou declarações de guerra. Então, quando era necessário fazer alguma aliança, né, algum acordo com outras civilizações, esse acordo passava pela Assembleia para ser confirmado, certo? Como eu disse, também cabia à Assembleia aprovar leis, né? Então, algumas leis eram aprovadas pela Assembleia, e também cabia à Assembleia decidir sobre declaração de paz ou declaração de guerra. Então, quando era necessário declarar guerra a outro povo, era a Assembleia que confirmava essa decisão. Se era necessário acabar com a guerra e declarar a paz, cabia à Assembleia decidir também sobre isso, certo? Então, as funções básicas da Assembleia eram essas. Além de, claro, aprovar leis, né, era de julgar magistrados, decidir sobre a pena de morte, né, nos casos em que houvesse ali a determinação da pena de morte, e também decidir sobre alianças com outras civilizações, com outros povos, e também sobre a confirmação de declaração de guerra ou de declaração de paz, certo? Então, essas eram as principais funções da Assembleia. A segunda instituição era a dos cônsules. E, geralmente, a gente fala cônsules e não cônsul, porque essa função era exercida geralmente por 3 pessoas, né?
eram 3 os cônsules. Até no final, né, isso vai virar o chamado triunvirato, né? Então, os cônsules, que são geralmente 3 pessoas, são escolhidas entre os senadores para exercer o poder de administrar Roma, tanto a cidade quanto, né, o território geral. Então, essa era uma função basicamente administrativa, né? Então, eles eram o que a gente pode comparar com o poder executivo, né? Uma parte aí do poder executivo. Então, os cônsules eram esses que tinham a função de administrar Roma, né? De administrar a república, certo? E eles eram geralmente as pessoas mais influentes entre as mais influentes. Então, para ser escolhido cônsul, geralmente era uma pessoa que estava ali entre as famílias mais ricas e mais influentes e que tinha muito poder no Senado, porque antes de ser cônsul, ele era senador e aí ele era escolhido pelos outros senadores para ser cônsul. O tempo de mandato não havia, né? O cônsul ele tinha cargo vitalício, mas esse cargo vitalício não era bem vitalício assim, né? Primeiro porque a expectativa de vida era baixa, então uma pessoa dificilmente ia viver mais do que 40, 50 anos. E segundo, né, a forma de tirar esse cônsul do poder não era uma forma civilizada como temos hoje. Então não havia impeachment, né? Quando havia uma desavença e havia a necessidade de tirar essa pessoa do poder, geralmente ela era assassinada mesmo, né? Então os senadores iam lá, conspiravam e eles mesmos matavam ou contratavam alguém para matar. Então, aquela cena até do Júlio César com o Brutus, né? Já no Império Romano, isso já era comum também na própria República Romana. Então, a forma de tirar o governante não era por impeachment, não era por novas eleições, era matando ele, né? Seja envenenado, seja assassinado lá com facadas e tudo mais, né? Então, era dessa maneira que se escolhia, né? Os cônsules, de uma maneira muito menos civilizada, né, do que temos hoje. E as funções dos cônsules, né? Além de, claro, administrar a República. Cabia aos cônsules apresentar os embaixadores. É mais ou menos o que tem hoje, né? O presidente escolhe o embaixador e apresenta para o Congresso, né? Para o Senado, principalmente. Naquela época já era assim. Então, os cônsules indicavam os embaixadores para que o Senado aprovasse a indicação. Cabia também aos cônsules convocar as assembleias, porque as assembleias elas não existiam de maneira contínua, como é hoje o Congresso, né? O Congresso funciona diariamente, mesmo que, né, na prática de terça a quinta só, né? Segunda e sexta não. Mas naquela época você só tinha assembleia se os cônsules convocassem, né? Porque as pessoas que exerciam o poder na assembleia tinham suas outras funções na vida, né, na vida cotidiana, e eles só iam para a assembleia quando eram convocados pelos cônsules para votar alguma lei ou alguma questão importante. Cabia, né, a eles tomar as decisões, claro, administrativas, nomear os comandantes das legiões, né, do exército. Cabia também escolher os melhores soldados e tudo mais, né, para eleger os comandantes. E, claro, cabia a eles administrar o dinheiro público, né, o chamado erário. Então, cabia aos cônsules administrar o dinheiro público, né, o dinheiro que vinha lá, as verbas, né, os impostos que eram arrecadados, certo? Então, essa era a função, ou essas eram as funções principais dos cônsules, né, que eram os administradores mesmo da cidade. Só que junto deles estava o Senado. Só que não vai dar tempo de falar do Senado mais hoje, né? Estamos aqui faltando menos de um minuto para terminar a aula de hoje. Então, fica para a próxima semana para eu falar do Senado, dos pretores, claro, eu lembro de novo tudo isso que eu falei no comecinho da aula que vem, tá bom? Pessoal, bom fim de semana para vocês. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, professor. Eu também. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.